Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor William Aires e para quem não me conhece, eu sou o seu professor mediador e estarei te acompanhando na disciplina de Estratégias e Promoção de Vendas. E você deve estar se perguntando, nossa, por que o professor mandou um vídeo fazendo café? Porque é sobre café a nossa atividade mapa dessa disciplina. E muitas pessoas já mandaram mensagem ou se manifestaram dizendo que não gostam ou não fazem consumo diariamente de café. Mas como bons gestores comerciais que vocês serão, é interessante que vocês entendam sobre todos esses assuntos e todos os aspectos da vida e do consumo. E pensando sobre isso, a proposta da atividade mapa dessa disciplina fala sobre novos nichos de mercado ou novos hábitos de consumo, e um deles é o café. Professor, mas desde que eu me conheço por gente, o café é algo da rotina do brasileiro. Sim, mas nós estamos falando de novas perspectivas de uso e de consumo. Então, o café, ele faz parte sim da rotina do brasileiro há muito tempo. Porém, os novos hábitos e as novas classificações de uso trazem novos sabores ao café, vamos dizer assim. O café convencional, da forma com que era feito, ele tem ganhado novos aspectos. Um deles é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que é o café expresso. O café expresso, ele tem um sabor diferenciado, ele é feito de uma forma diferenciada de acordo com a temperatura de água e com a pressão. Tá, mas como que eu posso identificar um coffee lover? O coffee lover, ou o termo norte-americano, que é atribuído às pessoas que fazem o consumo de diversas formas de café e de novos sabores de café, ele é expresso por um nicho de mercado ou um público-alvo específico que tenha um senso de palatabilidade diferente enquanto ao café. Por exemplo, este é um café expresso, sem açúcar. Muitas pessoas não conseguem fazer o consumo de café sem o açúcar. Porém, o consumo sem o açúcar também segue uma tendência à redução da quantidade de açúcar na alimentação da sociedade em geral. Tá, professor? E o que isso está atrelado à questão do café e da atividade mapa? A atividade mapa pede para que você faça ali um planejamento como um futuro gestor comercial para um empreendedor que deseja abrir ali um negócio baseado na questão dos cafés para os coffee lovers. Como eu disse, esse público-alvo ele não se restringe apenas a uma marca ou a um tipo de café. Existe uma infinidade de cafés ali a serem oferecidos. Cafés que variam de uma quantidade de preço a também uma quantidade ou proporção de sabor. Não é o mesmo café que é vendido nos mercados como é o acesso geral da população. Pesquisas indicam que o café vendido nos mercados ele não tem uma porcentagem de pureza tão alta. Por quê? Dentro daquele mesmo pó de café que é consumido ali, você pode encontrar outros tipos de sementes e de cereais, como por exemplo soja, milho, sorgo, cevada. Nossa, professor, então o café que eu estou comprando no mercado ele não é puro? Não, ele não é puro. Há uma alta concentração do produto principal, que é o próprio café, mas ele não tem um grau de pureza tão elevado. Para isso, existem lojas especializadas que vendem o que nós chamamos de cafés artesanais. Eles são produzidos em fazendas mais próximas, por exemplo, ao local onde são vendidos, ou espalhados pelo Brasil. Por exemplo, eu faço consumo de um café expressamente do sul de Minas. Por quê? Se entende que o clima daquela região influencia no produto final, ou seja, no café que é vendido, gerando assim um novo sabor ou um sabor diferenciado. Existem os cafés concentrados, que são específicos para café expresso, e os blends de café que misturam vários tipos de sementes que vêm de diversos locais do país ou de diversas variedades dessa planta. E eles geram assim um novo sabor, um sabor mais acentuado, um sabor mais adocicado ou mais ácido. Varia muito de acordo com isso. Nossa, professor, muito interessante esse assunto sobre o café. E como isso vai influenciar ali na minha atividade mapa? Você tem que expressamente trazer o consumidor para este novo empreendimento. Então você vai dar um nome para a sua loja,
Você vai dar um slogan para essa loja. Qual é o slogan que representa a missão ali e os anseios daquele empreendimento ou daquela loja? Baseado nisso, no café. Como a população consome, como a população vê ou está vendo o café atualmente. Além disso, você deve considerar a hierarquia de valores e a hierarquia de aptidões de Maslow, que está lá no seu livro didático. Essa hierarquia fala que o ser humano tem uma série de necessidades. Essas necessidades, elas têm ali uma ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade, ela corresponde desde os fatores biológicos, como a própria alimentação do indivíduo, até fatores como a segurança desse indivíduo ou também a questão social. Por exemplo, no critério social, onde eu falo das minhas aptidões sociais, das minhas necessidades sociais, eu posso dizer que eu gosto do café para poder me reunir ali com a minha família, estar confraternizando com os meus familiares naquele momento. Então, nada melhor do que um bom café para compartilhar aquela situação e aquele momento e poder ali estar unido às pessoas a qual eu amo, certo? Além disso, nós temos muitas outras prioridades. Por exemplo, a própria prioridade biológica ou fisiológica, como prefiram chamar. Essa prioridade, ela fala um pouquinho das questões individuais, das necessidades do organismo. Muitas pessoas tomam o café principalmente pelo composto central dele, que é a cafeína. Por exemplo, meu dia não começa sem não tomar um copo de café, para que assim eu consiga despertar, eu consiga raciocinar melhor, que eu seja estimulado por esse composto a ter uma produtividade diferenciada. Bom, eu creio que eu já falei alguns pontos centrais que podem te ajudar na atividade mapa, mas essa websérie, o Café e o seu Mapa, ela será composta por 3 capítulos. Nos próximos 2 capítulos eu vou falar um pouquinho melhor como estruturar a atividade e como você pode contemplar essas necessidades pontualmente, certo? Eu espero ter ajudado, ter falado um pouquinho sobre o café, dado que é um assunto essencial, é um assunto obrigatório, vocês precisam falar sobre o café, sobre esse público-alvo e sobre essas necessidades, estruturando assim uma boa atividade mapa. E agora, dada a grande relevância dessa atividade, ela é uma atividade que, além da própria pontuação de 2 pontos, ela também agrega o valor da pontuação da prova. Então, ali, não fez? Não passa na disciplina, será reprovado e terá que passar por uma possível avaliação substitutiva, e se não passar na avaliação substitutiva, aí é uma reprovação e necessidade de dependência para o próximo ano. Então não deixe para a última hora, não deixe essa oportunidade passar, aproveitem esses vídeos e eu te aguardo no nosso próximo episódio na quinta-feira da semana que vem. Um abraço, tchau, tchau!